Já vimos guitarristas, podem ver todos esses vídeos aqui nos cards ou então através dos links na descrição. Já conhecemos pianistas, já vimos bateristas. Vamos hoje conhecer 5 baixistas que tens de conhecer, sejas baixista ou não. Ressalvo para o facto, mais uma vez, destes vídeos não listarem os melhores músicos de todos os tempos, nem ser algo que se possa qualificar dessa forma. São simplesmente partilhas e sugestões, por isso gostava mesmo que me deixassem logo nos comentários o vosso baixista preferido. Se não estiver nesta lista, qual é que tu adicionarias aqui? Bem-vindos ao canal da Gitana. Olá, 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 sou o Luís Alberto, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos conhecer 5 baixistas de análise obrigatória. Não vamos fazer um resumo histórico aprofundado, o objetivo é mesmo dar-vos a conhecer alguns nomes obrigatórios, no caso de vocês não conhecerem, ou no caso de já os conhecerem, partilharem connosco também os vossos gostos ou as vossas sugestões, melhor assim, de baixistas. Desde logo apelo para a vossa subscrição ao nosso canal, muito importante, e não se esqueçam ainda do like a este vídeo e de visitarem o nosso site, por isso visitem a maior loja online de instrumentos musicais em Portugal em www.gitana.pt. Vamos lá, sem perder mais tempo. O primeiro nome, John Entwistle. E começamos logo por uma grande curiosidade, não acerca do músico em questão, mas é algo que tem de ser referido obrigatoriamente neste vídeo. Se não viram os outros vídeos, sugiro que o façam, apenas para nos darmos conta do quão grandes foram os The Who. Guitarrista sem igual, baterista incrível e destruidor, e agora temos nesta lista de baixistas mais um músico dos The Who. Portanto, foi uma geração de ouro, não que agora não o seja, talvez mais ainda. Aliás, afirmo hoje que há mais talento e conhecimento e técnica, mas esta geração foi quem abriu portas para a diferença e para a irreverência que os caracterizava, por isso têm um peso tão grande na história da música e também por isso é que é muito importante conhecê-los. John Entwistle está considerado como um dos melhores baixistas na história do rock. Era um baixista agressivo, tal como os colegas de banda. Começou por tocar com o guitarrista Pete Townshend, ainda sem serem The Who, eram simplesmente amigos, até que entraram ambos para a banda de Roger Daltrey e assim se formavam, pouco tempo depois, os The Who. Mas há aqui uma grande curiosidade. Roger, antes de ser vocalista a full-time dos The Who, digamos que era guitarrista ritmo, mas assim que deixou a guitarra, John Entwistle começou a tocar notas mais agudas e mais agressivas no baixo para compensar precisamente a falta de uma segunda guitarra e assim ter um som mais preenchido e sem querer criou ali a identidade que depois o viria a definir. John Entwistle desenvolveu assim uma técnica para imitar ainda a bateria, ou seja, além de compensar a falta de uma guitarra ainda adicionava ritmo, era um mestre com a mão direita porque fazia literalmente percussão no braço do baixo, tocava 3 ou 4 notas ao mesmo tempo com a destreza de ambas as mãos. Um baixista, portanto, muito, muito completo. Têm de ver com atenção e ouvir, aliás, para se aperceberem daquilo que eu falo aqui neste vídeo. Vamos a mais um nome, Jaco Pastorius. Este é um nome que muita gente conhece da praça pública, mesmo músicos sem serem baixistas já ouviram em determinada altura falar de um senhor chamado Jaco Pastorius. Trata-se então de um dos melhores baixistas de todos os tempos. O baixo é o instrumento que mais acompanha a bateria e vice-versa. Apesar de ser um instrumento de cordas, obviamente que é de cordas, há quem defenda muito, e eu sou um desses, que é um instrumento dissimulado de percussão, de ritmo, se preferirem. Vimos isso com John Entwistle e vamos ver isso também com Jaco Pastorius, que começou por ser, curiosamente, baterista, mas era simultaneamente fã de beisebol e desportista em geral, até que numa queda a jogar rugby partiu o pulso esquerdo, o que o comprometeu enquanto baterista. Era baterista numa banda de covers e pouco tempo depois o baixista saiu, aí Jaco Pastorius assumiu o leme do baixo, já que não tocava bateria, e entrou para a zona de conforto. Estávamos em 1970 e a reverência e o talento enquanto baixista chegaram rapidamente a Pat Metheny, um guitarrista fenomenal da cena jazz, com quem começou a tocar em 74. No entanto, o auge de Jaco Pastorius foi quando assumiu o comando enquanto carreira a solo, acompanhado de músicos, claro, mas sendo um projeto próprio a solo do músico. Herbie Hancock ainda tocou no disco em 1981 e Jaco Pastorius tinha uma carreira brilhante pela frente, mas à semelhança de tantos outros músicos dessa altura, também ele era viciado em álcool e drogas e pouco
Tempo depois começou a apresentar alguns sintomas de depressão e personalidade bipolar que se traduziam em comportamentos exagerados e excêntricos. Em Tóquio, por exemplo, foi visto todo nu, aos gritos, em cima de uma moto a grande velocidade, e até as performances ao vivo começaram depois a mudar muito. Eram mais exageradas, mais incompreendidas, demasiado jazzísticas, até para lá do jazz, digamos, e portanto do mundo passou depois para os clubes de Nova Iorque, até que se envolve numa porrada muito feia num bar, entrou em coma e pouco tempo depois morreu, e morreu assim mais uma lenda da história da música. Uma última curiosidade acerca de Jaco Pastorius, já agora. Um dia tirou os fretes ao baixo e, apesar de não ter inventado os baixos fretless, foi o primeiro a tocar com uma precisão de um contrabaixista, por exemplo. Inovou essa técnica e trouxe mais possibilidades a um instrumento que até ali se considerava mais limitado. Portanto, Jaco Pastorius demonstrou o quão errados estavam todos ao pensar que um baixo lá pode ser algum dia limitado. Flea, um baixista contemporâneo conhecidíssimo por todos, até porque toda a gente conhece a banda, goste-se ou não se goste, é o baixista do Red Hot Chili Peppers. E porque é que consta nesta lista? É muito simples. Já dissemos aqui muitas vezes que um músico, uma banda ou um projeto se diferenciam pela identidade. E se há coisa que Flea tem, é a identidade. Não só a identidade sonora, da qual já vamos falar, mas até a identidade visual. Portanto, Flea é irreverente. Chama-se Michael Balzari, é australiano, é ator, esta se calhar muitos não sabiam, toca trompete e é um dos fundadores dos Red Hot. E é, à semelhança dos anteriores, considerado também um dos melhores baixistas de todos os tempos, numa história que aconteceu até por acaso. Hillel Slovak precisava de um baixista. Hillel já agora foi o guitarrista fundador do Red Hot e convidou Flea porque eram muito amigos, mas pouco tempo depois Flea abandonou o projeto para ir para uma banda punk, os Fear, mas entretanto Hillel volta a convidá-lo para uma única apresentação, uma única com os colegas de escola, e é nessa apresentação, uma suposta única apresentação, que nascem os Red Hot Chili Peppers, que se mantêm até hoje como uma das grandes bandas de rock alternativo. Por ter passado por vários estilos e por ser um músico de gostos ecléticos, desenvolveu assim uma identidade que juntou o funk e o punk rock e melodias e o reconhecidíssimo slap, já agora, e apesar disso tem também um estilo muito minimalista e simultaneamente agressivo. É assim uma coisa um bocadinho confusa, é o Flea do Red Hot, portanto toda a gente conhece. Já trabalhou com Alanis Morissette, Mars Volta, entre tantos outros. Vamos ao quarto desta lista, agora um muito conhecido e depois um menos conhecido, sugestão nossa para que ouçam e conheçam. Temos Victor Wooten, um baixista e um músico fantástico, tem até uma defesa e uma visão muito interessante acerca do número de dons que há na escala, ou de escala se assim quiserem. Isto já é a teoria musical, mas é de senso comum que existem 12 para cada escala. Escala maior, escala menor. Até aqui tudo bem. Mas depois ele defende que há 30. 7 possíveis bemóis, 7 possíveis sustenidos, que é igual a 14, uma sem nenhum, ou seja, 15. Se multiplicarmos, ficamos com 30, 15 maiores e 15 menores. É uma teoria muito discutida nos últimos tempos, até porque há sempre aquela vertente de que não há Mi sustenido ou Si sustenido, mas de facto há, porque o valor do sustenido ou do bemol é sempre subir meio tom ou baixar meio tom, respectivamente. Não vou explorar aqui essa vertente, até porque isto merecia um vídeo só apenas com isto. Há quem concorde e há quem diga que não faz sentido, mas pronto, isto para vos dizer que Victor Wooten é um nerd musical, é um monstro enquanto baixista, tem uma carreira e uma credibilidade como poucos conseguiram até hoje. É muito admirado. Victor Wooten está ligado ao jazz fusão, ao funk e ao metal progressivo. Com 5 anos já tocava ao vivo, por exemplo. Começou a tocar literalmente quase recém-nascido e aos 5 anos já tocava ao vivo com os irmãos nos clubes. Tocou ainda com Jaco Pastorius, já ganhou Grammys, ganhou imensos prémios ao longo da carreira e tem uma carreira muito sólida enquanto músico de referência. Conheçam, porque vale mesmo muito a pena. Victor Wooten. E agora vamos ao quinto da lista. Pino Palladino. Este é talvez o baixista mais desconhecido desta lista, mas posso afirmar que é literalmente um grande monstro, um grande baixista. É um baixista brutal, com um feeling muito suave, muito bom, sem grandes artefactos. Keep it simple, muito bom e muito eficaz. Pino Palladino tem no currículo músicos como John Mayer, foi baixista de John Mayer Trio, Nine Inch Nails com o Trent Reznor, baixista de tour mundial,
Pink Floyd, baixista de sessão, ou Eric Clapton até, portanto reparem o quão versátil consegue ser Pino Palladino e o quão bom para ser requisitado por todos estes que acabei de referir, e são apenas alguns exemplos. Não há muitas informações acerca de Pino Palladino, até porque é mesmo daqueles baixistas low profile, ao contrário dos anteriores que são mais show-off ou businessmen. E o destaque para Pino Palladino vai não só para o que já acabámos de referir, mas porque foi também o baixista dos The Who após a morte de John Entwistle. Acabou por ser convidado pela banda, logo em 2002, com quem esteve até 2017. Falamos, portanto, de um baixista que têm mesmo de conhecer. Os Nine Inch Nails têm uma versão do Sanctified ao vivo, com Pino Palladino em palco. Ouçam, está disponível aqui no YouTube, na página oficial da banda, e ouçam porque é de facto incrível. E que tal? Gostaram? Já todos conheciam? Ainda não? Comentários, por favor. A pergunta de sempre: quem é que vocês adicionavam a esta lista? Eu espero que tenham gostado desta pequena lista. Obrigado a todos. Não se esqueçam de subscrever ao nosso canal, aliás, e de fazer um like a este vídeo, é importante. Partilhem com os vossos amigos baixistas e fiquem atentos aqui ao canal para, eventualmente, mais listas assim. Obrigado a todos. Egitana.pt, não se esqueçam de visitar o nosso site. Egitana por aqui. Até já!